Imagine uma caverna com homens acorrentados em suas mãos, pés, em suas cabeças, virados para uma parede, em que eles não poderiam se virar para trás para olhar ao que havia atrás deles. E tudo que eles viam era uma parede com algumas imagens, com algumas sombras. Esta alegoria, ela é chamada o mito da caverna, retirado do livro A República, escrito por Platão. Esses homens, nessa alegoria, eles estão acorrentados, virados para essa parede, e atrás deles há um fogo. Há algumas pessoas que ali passam com alguns objetos e colocam os objetos no fogo e projetam imagens na parede. E esses homens vivem a vida inteira, desde que nasceram, olhando para essa parede, acreditando que as sombras que eles veem na parede é toda a verdade. Todavia, um desses homens decide procurar a verdade, se desvencilha das suas correntes e ele começa a entender a verdade, vê o fogo, vê as pessoas, os materiais que eram utilizados. Ele escala aquela caverna onde ele estava, que era uma caverna, ele sai da caverna e ele vai então conhecer o mundo exterior. E ao chegar no mundo exterior, ele olha para a luz e os seus olhos doem e ele então gostaria até de voltar atrás para ver as imagens, as sombras, porque era mais fácil de olhar para as sombras do que olhar para a luz. Da mesma maneira, essa alegoria ela é usada na palavra de Deus. Paulo vai usar essa alegoria para falar a respeito do Evangelho. O próprio Evangelho de João vai dizer que Jesus Cristo era a luz do mundo e que ele vindo ao mundo, um mundo de trevas, o mundo recusou a Jesus Cristo porque ele, como luz, ele iluminava os lugares e mostrava os pecados dos homens. Jesus Cristo é a luz, ele veio nos tirar daquele falso conhecimento da religião, da morte, da dor, da caverna em que estamos presos. Em Colossenses 2,17, Paulo vai dizer: estas coisas, o Velho Testamento, a religião, as leis, os rituais, são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Mais uma vez, nós não devemos nos ater às sombras. Hebreus 8,5, Paulo também vai dizer: os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés devidamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Este mito ele é muito importante, pois nos mostra que muitas das vezes nós, como seres humanos, estamos presos à religião, ao nosso próprio entendimento de mundo, não temos críticas, não temos aquela avaliação quanto à nossa própria religião, nossa fé, nossa filosofia, e nós ficamos muitos anos olhando para as sombras, sombras das cavernas, acreditando que é verdade, quando ainda há atrás de nós pessoas manipulando imagens, pessoas manipulando objetos, quando ainda estamos dentro de uma caverna, quando ainda precisamos sair para fora para conhecermos os astros do dia, para conhecermos o sol, para conhecermos a verdade. O cristão, muitas das vezes, ele simplesmente se atém a acreditar na sua religião. Ele não faz como os bereanos, que ele testa todas as pregações pela palavra do Senhor. Ele não estuda diariamente, ele não ora diariamente. O evangelho de hoje é um evangelho em que as pessoas, muitas das vezes, eles deixaram o conhecimento. A palavra de Deus vai dizer que os homens deixaram o conhecimento de Deus, que eles cavaram para si cisternas rotas que não retêm água, que o povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento ele nos livra. O conhecimento ele faz você ver que aquelas sombras das paredes é apenas uma pequena porcentagem minúscula do mundo em que você vive. Quanto mais se estuda a palavra de Deus, mais somos trazidos à luz, mais nós saímos para fora, mais nós podemos entender a nossa pequenez e a pequenez daquilo que nós representamos perante Deus. Este é um convite a todos aqueles que me ouvem a acompanhar este canal, a estudarmos a palavra do Senhor, a colocarmos tudo aquilo que for dito em xeque, em compararmos com a verdade, porque a verdade não é o que um homem diz, a verdade não é o que uma religião diz, a verdade é aquilo que Cristo diz em sua palavra. Então, conheçamos e prossigamos a conhecer a Cristo. Saiamos, então, para a luz, ainda que os nossos pecados sejam revelados. Não vamos detestar a Cristo por revelar os nossos pecados. Não vamos voltar a olhar para as sombras porque é mais fácil, porque não vai doer os nossos olhos. Porque a porta é estreita e o caminho é apertado. E é necessário que nós venhamos para a luz, ainda que venha doer os nossos olhos, ainda que seja incômodo, ainda que seja difícil.